Amém, amados, graças a Deus. Está na bênção? Espero que sim, né? Nós estamos indo mais uma semana, mais uma oportunidade, mais uma noite que nós vamos ministrar sobre restituição. Eu sei que estamos chegando, né, no final agora de março, né, início de abril, e aí o pessoal já vai começar a esperar quem tem ou quem pode a restituição do imposto de renda, né? Não sei quem tem para receber, quem não tem, como é que está o negócio, né? Mas nós sempre achamos que restituição é algo passivo, que restituição é algo que nós vamos receber, é algo que vai chegar às nossas mãos de uma forma porque eu tenho direito, ou porque alguém vai fazer as contas e vai descobrir que eu tenho direito a uma parte, ou porque a justiça, ou porque alguém vai acabar retornando aquilo que foi perdido de alguma maneira, aquilo que eu fui lesado. Mas nós queremos falar sobre restituição, como algo ativo, como uma atitude na sua vida. Nós temos ministrado sobre o reino de Deus. Não sei quantos aqui já tiveram essa oportunidade. Dentre das mensagens, eu tenho algumas aqui em áudio na minha mão. Nós temos uma, acho que foi da quinta-feira passada aqui, a restituição dos valores do reino de Deus na sua vida. Eu tenho aqui ela com algumas outras também, que falam sobre o reino de Deus. E nós falamos sobre a restituição de valores do reino. Temos ensinado que o reino de Deus não é um lugar, não é simplesmente um lugar onde você pode ir, ou lugar onde você deve ir. Mas o reino de Deus é um estilo de vida, é uma atitude, é uma opção, é uma decisão sua. Você escolhe viver o reino de Deus. E isso é maravilhoso, porque todos aqui, sem absolutamente nenhum tipo de restrição, podem e devem escolher viver o reino de Deus. Amém. Nós temos isso, normalmente nós estamos tão cansados, né? Nós estamos tão desgastados, que nós estamos precisando que Deus restitua, de que venha a nossa porta, as providências de Deus, como assim, talvez o ministério, acho que foi em um desses domingos pela manhã, uma bonita cesta de café da manhã, que você toca com a sua campainha lá, o seu interfone de manhã, e aí então, quando você vê alguém entregando aquela cesta de café da manhã, já viu? Tem um queijinho quadradinho assim, uma geleinha pequenininha assim também. Aquilo não resolve nada para mim, um queijinho desse tamanho. É que se é um queijinho desse, mais ou menos um quadrado desse, né? Uma geleia assim, mais ou menos assim. Normalmente, né? Aquilo é quase uma pastilha, né? Dá pra engolida uma vez só, né? Aí vem toda aquela coisinha bonitinha assim, né? Depois não sabe porque tá gordo, né? Misericórdia, né? Aí vem um croissant que você deve ser uma amostra grátis mesmo no supermercado, né? Falei, isso aqui é para cortar e passar alguma coisa ou é para mergulhar assim, né? No negócio. Aquela cesta bonita, gostosa, você recebeu de alguém. E nós gostamos de receber bênçãos, gostamos de receber das providências de Deus. Mas, irmãos, falar sobre restituição é algo ativo, são decisões, aonde você parte para a batalha espiritual, onde você parte para a guerra, aonde você decide, não só porque você fez uma opção, mas onde você decide o resultado, porque Deus já fez você mais do que vencedor em Cristo. Todo mundo gosta disso, né? Que bom. Mais que vencedor eu gosto. Mas mais que vencedor são aqueles que entram na peleja, são aqueles que partem para o confronto de circunstâncias e de situações. Amém? Amém. Muito bom. Então nós vamos falar algumas coisas para você nessa noite. Eu gostaria de falar sobre a restituição do altar de Deus na nossa vida. O estilo de vida do reino de Deus tem que ter altar e lugar de adoração e de santidade. Em muitos momentos na história de Israel, Israel não tinha mais o altar de Deus, não tinha mais o lugar, e o altar significa o local do sacrifício. Lembra, nós ministramos aqui sobre Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glórias. Me parece que isso não é receber uma cesta básica da bênção de Deus logo pela manhã na nossa casa, né? Me parece que tem um pouco de trabalho aí. Me parece que tem um pouco de decisão, tem um pouco de definição, tem um pouco de opção, de se mexer, de se caminhar. Por que você acha que a Bíblia diz: os que esperam no Senhor irão para os céus, não é isso? Nós também vamos para o céu, vamos sim. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Força precisa para alguma coisa, né? Forças são importantes, porque ter força, ter um potencial, ter uma disposição, ter um ânimo, né? Por que você acha que o Senhor Deus fala para Josué lá no capítulo 1, esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme, não te espante. Nossa, já estou cansado, já sei que vai vir chumbo grosso, né? Ele já começa, te esforça, Senhor, lá vem, né? Se Deus começar a falar isso para você, ai, Senhor, tem misericórdia da minha alma, né? Depenada ainda, né? Não pasme, não te espante, não se acovarde, não se desanime. E já leu Josué, capítulo 1? Tem de bom ânimo, e depois de novo eu digo, tem de bom ânimo, e de novo eu digo, não temas, e outra vez eu falo, não te atemorize, e de novo eu serei contigo. Me parece que ele está dizendo, Josué, para no posto e coloca da aditivada supra, ultra, plus, ao cubo, enche o tanque, porque você vai precisar, não parece? E ele ia precisar, irmãos. Ele estava só iniciando um processo de conquista da terra prometida, e se não bastasse o desafio, ele também agora ia substituir Moisés. Assim só, um cara, um homem de um calibre, de uma dimensão, que para não ficar o corpo dele na terra, que para que não idolatrassem o homem, para que não acontecesse um corromper da vida do povo, o Senhor o chamou para o alto do monte e o tomou para si e ninguém achou. E o texto diz lá que o Senhor mesmo que cuidou dos restos mortais de Moisés, para que o povo não idolatrasse, porque ia ser fácil. E agora um homem de um calibre desse é que ele está substituindo. Se não bastasse, né, a sucessão, ainda tinha a conquista de toda a terra. E o homem, Deus tem que então o quê? Fortalecê-lo. Dizer, olha, você precisa de ânimo, você precisa de forças, porque você vai ter vitória. Você vai restituir um processo de uma promessa de Deus, uma geração que teve que ser renovada no deserto, e agora eles começam a conquistar a terra. Mas tenha bom ânimo. Vou fazer só uma vez nesse culto. Olha para o seu irmão, esquerda, direita, e diz, tem de bom ânimo, irmão. Muito bom. Nada de preguiça, né? Glória. Você gosta de falar isso para ele, né? Vamos ter bom ânimo. Lá vem. Glória. 2 Reis, capítulo 22 e capítulo 23. Nós vamos caminhar um pouco sobre a história do rei Josias. Uma história muito linda, mas ao mesmo tempo é uma história de um impacto tremendo, terrível. Antes de começar a falar, eu gostaria só de lembrar você que no simbolismo da palavra de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o templo, o lugar onde se estabelecia como o local de adoração, o local da habitação de Deus, foi entendido, compreendido e revelado para que nós entendêssemos que o nosso corpo é o templo e a habitação do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, amém? Então guarde esse princípio aí. Tá? O templo do Espírito é você, é o seu corpo. Senhor, a palavra estabelece isso. Né? Nenhuma construção de pau e pedra, ou mesmo que fizerem de ouro puro, não vai ser o lugar da habitação de Deus. Mas você é o templo do Espírito Santo do Senhor. Por isso que você deve guardar muito bem o seu corpo. Capítulo 22, então, de 2 Reis, começa a falar de um processo de restituição. Por isso que eu estou falando de que você tem que entender que a restituição é algo profundamente ativo, é operante, é ostensivo na nossa vida. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jedida, filho de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias,
O rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntam do povo, e que os deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que os dê àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e para comprar madeiras e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porque procediam com fidelidade. Repita comigo: fidelidade. Fidelidade. Muito bom. Esses primeiros 7 versículos, eu quero chamar a atenção de você, pontuar só algumas coisas muito interessantes aqui. O rei Josias, o texto fala que ele é colocado como rei aos 8 anos de idade. Talvez você possa falar assim: meu Deus, como uma criança de 8 anos pode estar no trono? Irmãos, é claro que não, né? Esse rapaz, essa criança era rei por direito, mas com 8 anos de idade ela ainda não era rei de fato. Você pode ver que há toda uma série de pessoas aqui que estavam funcionando como seus tutores, funcionando como seus mentores, como seus conselheiros, e logo você vai reparar pela história dele que ele teve pessoas que aconselharam e aconselharam muito bem. A princípio fala o nome da sua mãe, Gedida, filho de Adaías de Boscate, um judeu. Ele era considerado judeu somente quando a sua mãe era judia, se existia alguma questão de mistura. Por quê? Porque é a mãe, entendam mães, são as mães que passam da primeira, segunda e terceira infância toda a estrutura, toda a orientação e toda a formação da criança na sua base. Amém? O grande problema é que hoje na cultura ocidental o pai se escafedeu, desapareceu. Então tem um monte de criança que é bem criada pela mãe na primeira, segunda, terceira infância, depois falta a peste do cara que desapareceu e não continua dando para essa criança uma formação para ele saber o que é ser um homem, que é ter pelo na venta e no nariz também. Glória a Deus por isso. Não é verdade? Essa é a nossa história. Por que você acha que tem cavalão que ainda chama pela mãe e quando casa ele não consegue cortar esse cordão umbilical da mãe e em vez de ele se ligar à sua mulher, como diz a palavra de Deus? Porque faltou pai para ensinar como homem, leva tapa na cara e continua caminhando ainda por mais de uns 10 quilômetros. A nossa sociedade está avacalhada, irmãos. O diabo detonou a sociedade. Porque a mãe tem a responsabilidade da formação por alguns anos e depois o pai tem a responsabilidade da formação para o resto da vida. E normalmente é o pai que vai pagar todas as contas para o resto da vida e você dê glória a Deus, irmão. Peça só forças para Deus, né? Vai só me dar forças, né? Para mim pagar, vai pagar a vida toda. Quando chegar os netos aí você vai comprar tudo para os netos, vai ficar muito feliz. E glória a Deus. E vá dando glória, né? Porque Deus está filmando e tirando foto de você. Naquela hora lá eu vi, ele vai falar assim: bom, isso aqui é só um comercialzinho pequeno, né? Para acertar umas chicotadas em você aí ou em quem você quiser dar depois. Mas a palavra fala que esse rapaz, ele é rei com 8 anos. Fala que existe um grupo de pessoas que tomam conta dele. Mas é interessante que fala do primeiro ato desse rapaz aos 18 anos. Aos 18 anos ele chama alguns dos seus oficiais, o pessoal que é do primeiro escalão do governo. O texto fala aqui que ele manda chamar o escrivão Safã, diz de quem ele é filho, de que casa ele é, e ele fala assim: nós vamos começar a reedificar e a restaurar a casa de Deus. Um judeu, ele tinha a sua maioridade aos 13 anos de idade, sabia? Aos 13 anos ele passava, já foi ministrado até, se não me falha a memória aqui, que chama-se o Bar Mitzvah, é o momento do filho da lei. Tanto o menino quanto a menina. Mas pastor, Jesus não começou o seu ministério aos 30 anos, ele começou o seu ministério aos 30 anos, quando ele passa a desenvolver o seu ministério público. Mas uma criança em Israel, aos 13 anos, ele passa por uma cerimônia onde ele é responsabilizado pela sua vida espiritual. Você é responsável pela sua vida espiritual, sabia? Por que você acha que hoje em dia tanta gente diz assim: vocês oram por mim? Já viu quanta gente quer que o outro ore por ele?
doido para arrumar um intercessor fiel, né? Mas não é porque ele precisa de intercessão, é porque ele ainda não foi ensinado, ele não aprendeu que ele é responsável por ir na fonte da água da vida. Então ele fica em cima do, ora por mim, viu, pastor? Ora por mim, viu, irmão? Ora por mim, viu, irmã? Ora, vocês oraram por mim? Eu não orei não, irmão, vai orar por você. Oh, Deus te abençoe. Você só quer ficar grudado, me parece aqueles engatezinhos que o pessoal leva quando sai de férias, que não cabe tudo no porta-malas, tem que colocar na carrocinha atrás. O cara está todo o tempo rebocando. Você tem responsabilidade espiritual sobre a sua vida. Glória. Muito bem. Com 13 anos, aquelas crianças eram ensinadas. Agora você tem responsabilidade diante de Deus. Cuidado aí. Só que Josias, aos 18 anos, ele começa um dos mais importantes atos, talvez o mais importante ato realmente da sua vida, restauração do templo. Ele entende, compreende que existe um problema ali no seu reino, existe um problema na sua administração. Irmão, podem existir problemas na sua administração, no seu lar, a nível de finanças, a nível de relacionamento pessoal, a nível de relacionamento conjugal, a nível de relacionamento interfamiliar. Podem ter problemas. E é responsabilidade sua restituir o equilíbrio da graça de Deus aí na sua vida. Olha, tá vendo? Quando amém é pouco assim, eu sei que todo mundo entendeu. Nós vamos lá. Então, versículo 8. Disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã. Eles começam a faxina. Eles começam a reforma no templo de Deus que estava esquecido, que estava em escombros, em ruínas. É interessante que você vê logo no princípio aqui, no versículo 5, 6 e 7, que ele reúne todos os homens para construírem o templo. Desculpe, eu fui para o versículo 8. Mas uma coisa que ele faz é que ele coloca recursos nas mãos de todos esses homens para que eles pudessem reparar a casa do Senhor. Mas uma coisa interessante, que a administração desses recursos, e aqui, lógico que aqui está falando de dinheiro, mas eu quero falar não só da questão financeira, mas recursos em todos os níveis, em colocar recursos, em colocar aquilo que é a tua riqueza, que é a tua preciosidade nas mãos de pessoas que tenham fidelidade para com o propósito de Deus na sua vida. Josias estava cercado de pessoas, olha, ele diz, de edificadores, de pedreiros, de gente que comprava madeira, comprava pedras para reparar a casa de Deus, e ele não precisou fazer uma contabilidade apuradíssima, porque ele estava cercado de pessoas que procediam com fidelidade. Porque você sabe que existe uma diferença entre organização e uma diferença entre desconfiança, já viu? Você já trabalhou com alguém desconfiado até o extremo? É melhor ir embora logo, não é? Você não vê a hora de ir embora. Fica logo aí, né? Porque sabe por que isso? Porque você tem um coração abençoador. Não há usura no seu coração. Em nada. Não há usura com relação a perdão. Olha, não tem um amém. Tem usura com... Ou você está pensando que eu vou chegar na fase do dinheiro. Não há usura no seu coração com relação a perdão. Você tem tranquilidade para isso. Por quê? Porque você sabe que você lida com questões onde existe fidelidade. Você não vai ser roubado no teu perdão. Eu escuto muita gente dizendo que é roubada no seu perdão. Não perdoo mais porque a pessoa faz sempre a mesma coisa. Mas, irmão, você não está no lugar do Espírito Santo. E eu garanto para você que com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. A palavra de Deus diz isso. Deixe que Deus decida as ações e as atuações dele, porque ele é um Deus de justiça. E Ilquias começa todo um processo de reestruturação da casa de Deus. Josias, o rei, coloca nas mãos dele. Aí, olha só o que acontece de interessante. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Eu acho interessante que esse primeiro texto aqui, esses primeiros versículos, tem assim um quê de mistério. Não sei se você vê aqui, o texto diz que o Safã diz assim: olha, achei o livro da lei. Aí dá para Ilquias, aí Ilquias deu o livro para Safã, porque Safã era o escrivão, era o que lia oficialmente, e ele o leu.
E então, não há nenhum comentário aqui de um versículo para o outro. Diz assim: então o escrivã veio ao rei e diz: olha, nós estamos fazendo tudo aquilo que o Senhor mandou. O pessoal está trabalhando, o dinheiro foi dado, as pessoas estão realizando a obra, mas tem um livro aí para ler. Você já pegou uma carta com uma notícia e diz assim: eu tenho uma notícia para dar. Posso dar agora? Você já chegou num lugar assim? Você quer que eu leia o que está escrito aqui? Tipo, fatura do cartão de crédito. Eu não sei porque o pessoal tem uma desconfiança que aquilo vai vir ruim. Claro que vai vir ruim. Você usou destrambelhadamente. Não vai ter milagre no caminho para roubar o cara Deus não vai roubar o cara do cartão de crédito se você gastou. Ai, se Deus quiser vai vir menos do que eu gastei. Isso é macumba gospel, irmão. Isso é satanismo evangélico. Se você gastou 1.000, ai, se Deus quiser vai vir R$100 no meu cartão de crédito. Não ora assim porque Deus não... Porque alguém vai ser lesado. Aí eu não sei como, mas Deus vai operar. Alguém vai errar e vai pôr um 0 a menos. Você acha mesmo? Para pensar numa miséria dessa. Se você disser que está orando isso, eu vou mergulhar você na piscina lá do batismo e vou ficar lá 5 minutos. E aí, viu Jesus, irmão? Não. Vai de novo para ver se viu. Você não... Esse tipo de oração não é de Deus. Alguém vai ser prejudicado. Não sei. Eu não sei como, mas o negócio não veio. Porque alguém desviou. Eu acho que extraviou a minha nota. O cara gastou dinheiro, alguém pagou e ele está feliz dizendo que extraviou a nota e Deus abençoou ele. Eu acho que foi Baal. Misericórdia. Como Deus opera lesando um e abençoando o outro. Deus não opera dessa maneira. Esse não é o seu Deus não, viu, irmãos? Pode ser o Deus do Bin Laden, do Buda, do Dalai Lama. O meu Deus não age assim não. Misericórdia. Fez uma burrada, eu creio que Deus pode consertar as nossas burradas. O Senhor pode colocar nas tuas mãos, operar um milagre, e alguém pode abençoar você, você pegar o dinheiro para saldar a estupidez lá e aprender que não é mais para fazer, mas Deus não vai ficar mudando o numerozinho não para prejudicar alguém e deixar você sair bonitão. Porque o cara que acontece isso, ele fica folgado, faz de novo, não aprende nada. Nós só aprendemos na base da ripada. Por que o pastor tem vara e cajado? Adivinha para que é a vara? Já sabe, né? O Ilquias vem dizendo, tem um livro para ler. E aí então o rei diz, senta aí e lê. Irmãos, o conteúdo era assustador. Também, então Safã, versículo 11. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O que você acha, hein? O conteúdo foi forte. O conteúdo não foi fácil, não. Foi tremendo. O rei mandou então a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei. Olha, ele chamou 5 pessoas depois de escutar isso. Ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todos Judá, acerca das palavras deste livro que se chamou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Misericórdia. Ele se deu conta de que Israel estava afastado há décadas da direção de Deus. Irmãos, você não é responsável pelo que as pessoas fizeram no passado. Mas você já sabe, você tem maturidade o bastante para saber que você paga o pato junto. Paga ou não paga? Paga. Aí alguém diz, pastor, o justo não paga pelo pecador. Não paga mesmo. A palavra diz que eu não tenho nada a ver com isso. Mas se você é filho e o teu pai estoura a grana toda, leva à falência a empresa, você vai engraxar sapato no farol. Está amarrado mesmo. As 4 patas e o chifre cerrado. Misericórdia do diabo. Mas a verdade é que quando nós tomamos atitudes abençoadas, corretas, nós abençoamos a geração seguinte. Não é? Agora, quando eu me dou conta de que eu estou vivendo uma realidade que é fruto de ações erradas do passado, irmãos, eu tenho autoridade como mais do que vencedor em Cristo para lutar, para acertar as coisas. Mas pastor, não estou conseguindo entender. Irmãos, a graça de Deus, o dom imerecido de Deus é para a salvação. Você é salvo e você não teve nada a ver com isso. Jesus morreu na cruz do Calvário por isso. Eu sou pastor há quase 25 anos.
E eu vou falar para você, tem uma série de histórias tristes. Eu sei de gente que pega o salário todinho, vai no bingo e toca fogo todinho no bingo. E quando chega em casa não tem dinheiro mais nenhum. E sabe o que acontece? A família passa necessidade. É ou não é? Agora aquela criancinha tem alguma culpa de que o pai foi lá e socou todo o dinheiro na miséria da desgraça do bingo, que é um vício? Hã? Não tem culpa, né? Tem? Não tem. Mas ela não passa o problema? Passa, não passa? Passa. A esposa não tem culpa nenhuma, mas não passa o problema? Quem estiver lá não passa? Passa. Eu já tive momentos, experiências de que a pessoa pegou o leite em pó do nenezinho e trocou por um punhado de droga. E não ficou o leite em pó para o nenezinho. O nenezinho tem culpa? Pensa. Comece a pensar. Comece a repensar, reestruturar os seus pensamentos. Por quê, irmãos? Porque alguém está pagando. Talvez hoje você diga, eu estou pagando por situações que eu não fiz. Eu estou vivendo uma situação, eu estou vivendo no meio de escombros, eu estou vivendo no meio de uma tragédia, eu estou vivendo no meio de ruínas. Em vez de você ficar falando isso e se conformar, porque é o que o mundo diz, se conforma porque é o teu karma, eu fico nervoso com esse negócio, não fico calmo coisa nenhuma. Você vai tomar sua posição em Cristo e vai dizer, em nome de Jesus, esta situação vai ser mudada pelo poder de Deus na minha vida, porque eu sei o que fazer. O Josias, quando lê o texto, quando é lido o texto, ele diz, misericórdia, estamos debaixo de uma maldição. Ele diz, vamos consultar o Senhor. Senhor, o que nós fazemos para quebrar esse jugo? Por isso, irmãos, que a restituição é algo onde você vai tomar atitudes e o jugo é quebrado na sua vida. Não fica lá só esperando receber, com a boca aberta igual o passarinho, que fica no ninhozinho esperando a passarinha vir e colocar uma minhoquinha na boca. E um pega mais que o outro, né? Quem é mais forte pega mais que o outro. Eu comi mais que ele, que a mim quem manda ser molenga. Você vai à luta, você vai lutar, perseverar. Você vai dizer, Senhor, eu vou até o Senhor. Deus vai me dar instruções de sabedoria. E aí esse negócio vai ser quebrado para a honra e glória do nome do Senhor. Mas eu não fico numa atitude passiva, esperando, sentado lá numa cadeira de balanço. Deus vai operar na minha vida. Deus tem um plano na minha vida. Viu como tem gente? Fica numa cadeira de balanço. 30 anos, 50 anos. Deus tem um plano maravilhoso na minha vida. Se mexe, irmão. Se mexe. Vai até o altar do Senhor. Apresenta a tua vida como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, o teu corpo, que é o vosso culto racional. É isso que a palavra do Senhor fala. E o que as manda consultar, e eu vou pular essa parte aqui que é muito grande, a profetisa Hulda, e ela traz uma direção a ele. Há uma palavra de Deus assustadora. Deus diz assim, o que Israel fez, ele vai pagar. A Bíblia diz isso, irmãos. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Não tem como fugir. O texto diz, o Senhor diz acerca das palavras que ouviste, tudo que fizeram de mão errada, todas as abominações, Deus vai cobrar. Agora, o versículo 19 fala da história particular e pessoal de Josias. Diz Josias, porque você aplicou o teu coração, porque você quebrou o teu coração e rasgou as tuas vestes, diante de mim, eu vou ter misericórdia da sua vida e a sua história vai ser poupada. Olha só. Porquanto teu coração se enterneceu, versículo 19, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvires o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgou as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que te juntarei aos teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. Então tornarão a trazer ao rei a resposta. Então tornaram a trazer o rei a resposta. Quando todos os homens do rei retornaram para Josias e deram a resposta a Josias, ele já sabia o que fazer. Irmãos, o capítulo 23, eu já tinha lido muitas vezes essa história, mas nunca dessa perspectiva, essa experiência. Eu nunca vi nada tão aterrador, tão absurdo para ter na casa de Deus como o capítulo 23 de 2 Reis. Então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntarem a ele. Isso é trabalho, mobilização, convocação geral. Se você quer fazer algo realmente para alterar situações e circunstâncias, você precisa entender que tem que ter gente à sua volta. A Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Comunhão é fator
determinante para a restituição e restauração. Subiu então o rei à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. Amém. Maravilhoso. O concerto era baseado na palavra de Deus e não na palavra de nenhum homem. O rei mandou então o sumo sacerdote Ilquias, os sacerdotes da segunda ordem e as guardas do umbral das portas que se tirassem do templo do Senhor, olha só, todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todos os exércitos dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, no campo de Cedron, e levantou as cinzas deles, e levou as cinzas deles a Betel. Eu fiquei horrorizado, irmãos. Então, o texto diz que no templo tinham utensílios que tinham sido feitos e dedicados para Baal. Sabe quem era Baal? Baal era um demônio, era uma entidade que exigia sacrifícios humanos. E esse negócio não estava do outro lado da rua, não. Estava dentro do templo do Senhor. Horror. O texto diz que o rei chega com todos. Irmãos, parece que não é. Mas a coisa mais difícil que tem é colocar em ordem o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, que é a nossa vida. É o maior desafio. A palavra do Senhor diz que mais sábio é aquele que controla a sua língua, que controla as suas emoções, do que aquele que toma uma cidade. Colocar em ordem a minha vida pessoal é mais desafiador do que colocar paz em Bagdá. É mais difícil do que colocar Brasília na honestidade, de A a Z. Misericórdia. O texto fala que ele entra o sumo sacerdote Ilquias com todos os guardas, com todo o pessoal, e o rei ordena que tirem do templo todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal e também para todos os outros ídolos já que estavam lá dentro, e levou tudo lá para fora, queimou, tocou fogo e jogou fora, e a cinza foi espalhada, até virar cinza, até se despersonificar. Não dá para ninguém pegar um pedaço, porque virou pó. Irmãos, isso é público, isso é enfrentar a opinião pública, isso é enfrentar toda uma situação que estava estabelecida, arraigada já por décadas em Israel. Quando você faz algo, irmãos, que expõe você, você não sabe o que as pessoas vão fazer, como elas vão reagir, mas você tem que entender como Deus vai reagir quando eu tomar essa atitude. Também, versículo 5, destituiu. Sabe o que significa destituir? É o inverso de instituir, de colocar. Alguém tinha sido colocado como sacerdote e agora estava sendo tirado. Olha só, alguém aqui já teve a experiência de ter que mandar embora alguém? De empresa, de secretária, sei lá. É horroroso, né? É das coisas mais terríveis, difíceis, desgastantes emocionalmente. Dizer assim, você já foi mandado embora também? Já sabe como que é ruim demais, né? De qualquer dos lados é muito ruim. É péssimo isso. Agora você pensa, não é brincadeira, ó. Destituiu os sacerdotes que o rei de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá, ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua, às plantas, aos planetas e a todo o exército dos céus. Dentro do templo do Senhor, tinham sacerdotes que tinham sido colocados, irmãos, isso é sério. Restituir a moral, restituir a santidade é uma das mais monumentais tarefas, irmãos.
Nós somos o templo do Espírito, não perca isso. Nós que somos o templo do Espírito. Esse é o simbolismo aqui do capítulo 23 de 2 Reis. Destituiu, sabe o que é um sacerdote? Um sacerdote é aquele que invoca, é aquele que fala com a divindade, é aquele que tem acesso, é aquele que se comunica não com o homem, mas se comunica com o Deus, entre aspas. Dentro do templo tinham sido instituídos por um antigo rei de Israel, sacerdotes que sacrificavam a Baal, que queimavam incenso a Baal. Você pode imaginar o templo, dentro do templo ter essas coisas? Mas tinha. E agora ele está lá dizendo, tirando fora tudo isso, esse pessoal está sendo destituído. Já pensou chegar e dizer assim para uma centena, vocês estão tudo na rua, mandado embora? É um desafio, é um desgaste. É um enfrentamento. Mas, irmão, eu digo para você que Deus te encha de forças para enfrentamentos que dizem respeito à tua própria vida, à minha própria vida. Que eu me coloco junto com você nisso. Também tirou da casa do Senhor. Versículo 6. Não foi da casa dele, não foi da empresa dele. Tirou da casa, irmãos, da casa do Senhor, o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Você já pensou em buscar um ídolo dentro da casa do Senhor? Em qualquer outro lugar, tudo bem. A palavra diz que a idolatria para Deus é abominação, mas estava dentro da casa do Senhor. Alguém levou para lá, o pessoal concordou, ele vai lá e diz, eu vou tirar o ídolo. Irmãos, presta atenção, restitui a limpeza no templo do Espírito que é você. 7. E isso aqui começou a ficar horripilante, está piorando. Também derribou as casas, misericórdia, olha, dos prostitutos cultuais que estavam na zona de Baixo Meretrício. Não, irmãos, que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Isso aqui é uma das coisas mais horrendas. Se você acha que o holocausto é uma coisa horrenda, isso daqui é horrendo. Dentro do templo do Senhor, existiam barraquinhas montadas para prostituição, onde alguém ali ia fazer uma oferenda para um demônio, para determinada entidade, e existia ali tanto homem como mulher para realizar um ato de abominação, um ato de imoralidade sexual e oferecer aquilo para uma divindade. Dentro da casa, não era fora, era dentro da casa do Senhor. Está escrito isso aqui, irmãos. A imoralidade já morava dentro da casa do Senhor. Você vê que vai passando o ano, e o negócio vai ficando complicado. As coisas já não estavam mais fora, as coisas estavam dentro da casa do Senhor. Irmãos, misericórdia da nossa vida, que a graça de Deus se derrame e que nós tenhamos forças, tenhamos autoridade para colocar fora toda e qualquer cabana que não é de Deus. Continua. E a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá, profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entravam pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar ao seu filho ou à sua filha pelo fogo a Moloque. Eu fiquei impressionado quando veio essa expressão, porque Tofete significa o lugar da chama, o lugar do fogo. E esse lugar, que é o vale de Inom, era onde existia um altar, onde uma criancinha, ela era oferecida a Moloque, era oferecida a Baal, era oferecida a Camus, que eram os demônios que eles serviam, que eram demônios das nações, que eram os deuses, aquelas nações que Deus disse, não deixem eles no meio de vocês, porque eles vão trazer a contaminação para vocês. Eles adoravam e serviam todos aqueles demônios, aquelas divindades, e elas exigiam sacrifícios humanos. E existia um local em Israel, onde existia uma pedra, na condição de altar, onde uma pequena criança era tomada pela mão, como obstetra toma a criança pelos 2 pés,
Era preparada uma fogueira e eles davam com aquela criança na pedra e ofereciam depois queimando aquela criança. Teve rei de Israel que ofereceu o seu filho a Moloque daquela maneira. Agora você imagina, irmãos, isso, todas as pessoas, e depois eles iam para dentro da casa do Senhor. Agora você imagina que baderna, que anarquia que era isso. Que absurdo! E agora, irmãos, esse rapaz, ele tem 18 anos, ele está partindo para o confronto, dizendo, eu vou restituir a ordem na casa do Senhor. Doa quem doer, eu vou botar para fora toda a sujeira, eu vou botar para fora toda a imundície, porque se no sentido literal, falar a verdade, é no sentido literal mesmo, sabia? Quantas famílias literalmente sangram? Quantas famílias literalmente são queimadas no altar da tribulação, do pecado, da droga, da miséria, da violência. As famílias estão sendo consumidas. É isso que está acontecendo. Tem altar para Baal edificado, sim. Dá uma olhada para ver se não tem. Vê se não tem prostituição cultual. Quando você começa a olhar, tem sim. Parece que o reino de Deus, em volta ao templo do Espírito que somos nós, acaba contaminado por todo esse tipo de coisa. Li esta semana, nós temos 50 milhões, nós ficamos assim, nós somos 22, 23 milhões de evangélicos no Brasil, mas tem 50 milhões de desviados. Nós temos um campo missionário dentro do Brasil de 50 milhões de pessoas, que um dia entraram na igreja e foram tão pisoteados, foram tão massacrados, de alguma forma tiveram experiências tão ruins, que foram embora e hoje formam um exército que é o dobro do que nós temos dentro dos templos. Quando faz uma pesquisa, você já sabe como que está? Sabe como que está o templo do Senhor? O templo do Senhor está assim, para dar vergonha. O índice de divórcios e de separação no mundo secular, para o índice de divórcio e de separação, dentro da igreja, está perdendo por um percentual de 1% somente. Misericórdia, misericórdia. Tem alguma coisa com o templo, tem alguma coisa. Se o percentual do mundo e o percentual da igreja está batendo em 1%, Deus tem que nos dar algumas instruções. Deus tem que nos dirigir. Porque o templo do Espírito, o templo do Senhor, me parece que está muito parecido com 2 Reis 23, onde tem que botar para fora um monte de sacerdotes. Você já viu quantos sacerdotes hoje estão tentando ser sacerdotes, fazer o serviço dentro do teu coração? A aflição, o sentimento. Eu vou visitar um hospital psiquiátrico alguns anos atrás, e o médico falou assim, pastor, eu vou levar você aqui no único crente que tem aqui dentro. E era o único que estava amarrado. Eu olhei assim, Senhor. Quando eu olhei, eu falei, misericórdia. Fiquei com vergonha. E quando eu pus o pé na porta, ele já ficou endemoniado já. As mãos amarradas, os pés amarrados na cama. Ele falou, você precisa fazer alguma coisa, porque isso aqui é remédio, nada que a gente faz resolve. Isso é coisa de pastor, é coisa de Deus que tem que resolver. Eu falei, Senhor, templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito que habita em vós. Josias, irmãos, com 18 anos, um rapaz novo, né? Confrontar tudo isso aqui. Confrontar um monte de sacerdotes. Você imaginou que ia botar para fora uma centena de sacerdotes? Assim como Elias fez. Os profetas de Baal hoje vão ser exterminados. Mas esse rapaz, como o rei, disse assim, vamos pôr para fora todos os sacerdotes. Quem é que oferece aí a Baal? Fora! Fora. Mas cala a boca. Se já está no lucro. Se você for agora, não apanha. Se manda. Você acha que eles não falaram? Você acha que eles não ficaram dizendo, quero ver onde que isso vai acabar. Quero ver, esse templo vai fechar. Fica falando de santidade. Fica falando que a vida tem que estar no altar. Fica falando que é só os profetas de Deus. Vai fechar. Eu quero ver onde que ele vai chegar com isso. Esse reino vai acabar. Não é assim? Quando você começa a querer andar numa vida reta diante do Senhor, o pessoal diz, isso não funciona mais nos dias de hoje. Você tem que se melar um pouco. Você tem que se contextualizar um pouco ao mundo. E contextualização não significa abençoar pessoas e estar com elas, mesmo na situação delas. Eles querem dizer de contextualização que você tem que cheirar um pouco igual eles cheiram. O filho pródigo experimentou o que é isso. Ele já estava cheirando a porco. Mas você tem que exalar o perfume de Cristo. O perfume de Cristo. Irmãos, o texto fala que ele derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo, os quais fizeram o rei de Judá, como também o rei derribou os altares que fizeram Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhou-os, tirou-o dali e lançou o pó deles no ribeiro, profanou também os altos que estavam de fronte de Jerusalém, a mão direita do monte de Macite, os quais edificara Salomão, o rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, a Quemos, a abominação dos Moabitas,
Moabitas, a Milcom, a abominação dos filhos de Amon, todo tipo de demônio em Jerusalém, no altar do Senhor, e no monte do Senhor, havia um altar. Você andava por Jerusalém, você entrava no templo do Senhor, na casa do Senhor, você podia procurar que você achava um altar erigido para um demônio. Semelhantemente quebrou as estátuas, cortou os bosques, encheu o seu lugar com os ossos dos homens, jogou fora tudo, tirou os cavalos dos reis de Judá, que tinham sido destinados ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco que estava no recinto, e os carros do sol queimou no fogo. Você chegava para entrar na casa do Senhor, era só entulho. O homem mandou fazer imagens, cavalos, carros, carruagens, todos consagrados e dedicados ao sol, que era um outro demônio, era uma outra abominação, e colocado na entrada. Quem entrava na casa do Senhor, para entrar na casa do Senhor, já entrava intimidado de ver aquela diabada, aquele bicharroco horroroso, igual os que as crianças veem nos desenhos hoje aí assim, aquela diabada. Irmão, só tem diabo. Eles dizem que é monstro, mas tem rabo, tem chifre, tem uns dentes que saem assim. Quando corta o rabo, nasce outro e acha que não é um demônio. Isso está entrando na casa. Isso está entrando na casa. Quando você começa a fazer uma limpeza, você começa a descobrir, irmãos, Josias, com 18 anos, inicia todo um processo de restituição da dignidade da casa do Senhor. Nós precisamos disso hoje. Hoje você não consegue definir o que é santificação. Você não consegue definir hoje o que é temor e tremor de Deus. Versículo 21. Depois de ele colocar em ordem, e o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes, que julgavam a Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá, porque no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também, aí ele fez o rescaldo, os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos, todas as abominações que se viam na terra de Judá, em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. Amém. Irmãos, desde o livro de Juízes, quando foi celebrada a última Páscoa, até o momento de Josias, nós temos mais de 200 anos, onde ninguém lembrou de que a Páscoa estava lá no livro de Êxodos, uma prescrição do Senhor. Êxodos capítulo 12, versículo 14 até o versículo 17. Este mandamento, este estatuto é perpétuo de geração em gerações, de geração em geração para vocês. A Páscoa significava, e não é um coelho que bota ovo de Páscoa, a miséria que fizeram com a Páscoa aqui. A Páscoa significa a libertação do povo de Deus do Egito, sendo levado para a terra prometida. É a libertação. Foi a noite que o Senhor derrubou toda a força do Egito, todos os primogênitos do Egito morreram, e Israel ficou em pé, e ninguém morreu, nem de gente, quanto mais de bicho até. A Páscoa é o dia da libertação. Lembramos que o perfeito Cordeiro de Deus é Jesus Cristo, que foi a nossa Páscoa. Ele foi morto no nosso lugar. E aí então a palavra do Senhor diz: nunca esqueçam, todo ano lembrem disso. Vocês vão celebrar essa festa todos os anos para lembrar o que Deus fez por vocês, para lembrar como Deus agiu, respondeu orações e restaurou. O povo esqueceu. Não tinha livro, não tinha nada escrito e não tinha nada no coração. E agora o templo estava cheio do que? De abominações, de sujeira e de pecado. E Josias é usado como instrumento para restaurar esta situação. A minha oração nessa terceira semana, eu acho a terceira semana, é a terceira, né? É de que você possa olhar o templo do Espírito que é você, com essa mesma determinação. Assim, eu vou varrer tudo. Eu vou procurar em cada canto. E se tem alguma coisa pequena ou grande, eu vou mandar para fora da minha história, para fora da minha vida. Josias começou um processo de libertação, de restauração. Tinham coisas horrorosas aqui, mas ele não teve medo de confrontar. Porque você pensa, alguém que sacrifica o seu próprio filho, alguém que mata uma criança, talvez quando você vai confrontar, ele pode ser um pouco violento com você, não é? E alguém pensa, acho que é melhor não mexer com esse tipo de pessoa. Não é assim? Mas sabe o que a palavra de Deus diz, irmãos? Eu quero dizer, no âmbito espiritual, a Bíblia diz:
maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Você pode confrontar sim, e o diabo vai cair por terra em nome de Jesus. E os princípios, as situações e circunstâncias vão ser desinstaladas da sua vida, da minha vida, da nossa vida, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Os sacerdotes que ficam falando a monte, uma montoeira de sacerdotes da maldição, vão embora e não vão ter mais vozes falando. A voz vai ser a voz do Senhor. O louvor vai ser a voz do Senhor. Que bênção, né? No templo do Senhor é o quê? A adoração. Não tem mantra, né? Já viu como que é essas coisas? É mantra, né? Fica lá... Outro fica... Diz que é o som do universo. O som do universo, lá está em Apocalipse, a palavra do Senhor diz qual é o som do universo. Sabe por que esses que ficam aquela posição assim, fazendo assim? Diz que é o som do universo. Sabe qual é o som do universo mesmo, que rege o universo? Está em Apocalipse. A seres angelicais, a seres criados exclusivamente para adorarem ao trono do Senhor e dizerem: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Se você quer falar o som do universo, fica lá: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Fica 1 hora lá, você vai ver o que vai acontecer. Glória de Deus vai explodir na tua casa, na tua vida. Templo vai, esses sacerdotes do inferno vão todos embora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero orar pela tua vida agora. Quero clamar por você. Talvez a palavra não tenha sido muito agradável, irmãos. Me perdoe que não é culpa minha não. É o que o Senhor mandou eu trazer para você. E para mim também. Eu estou junto com você. Eu não estou fora de nada disso. Eu quero junto com você agora. Convido você, desafio. Se você quer ficar em pé no seu lugar, você pode ficar. Mas eu quero, Senhor, poder declarar junto, Senhor. Destituir sacerdotes, utensílios, altares que não são do Senhor. Glória a Jesus. Nos dias de Jesus, Ele põe ordem no templo, Ele restitui o templo aos gentios. Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e vocês já transformaram num covil de ladrão, de assaltantes. O Senhor vem restituindo a casa do Senhor, vem restituindo o lugar. Nós precisamos dessa restituição. Nós cantamos: em tuas portas entrarei com louvor, em teus átrios hinos eu cantarei. Como eu vou fazer isso se tem cheio de sacerdote de Baal? Se está cheio de tenda de prostituição? Se está cheio de utensílios de Baal? Eu lá me sinto bem no lugar onde tem as porcarias do inferno. Eu quero estar num lugar onde é dedicado exclusivamente ao Senhor. Aleluia. Oh Deus, em nome de Jesus, opera agora sobre o teu povo, Pai. E nós, Senhor, declaramos, nós profetizamos uma limpeza, Senhor, uma restituição, uma restauração, uma revolução do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, onde é tirado tudo aquilo que não é teu, onde tudo aquilo, Senhor, que é de Baal, onde tudo aquilo, Senhor, que é abominação, nós já repreendemos, renunciamos e destituímos da nossa vida, em nome de Jesus, ó Pai. Declaramos: tristeza, você está destituída, em nome de Jesus. O medo, em nome de Jesus. A depressão, a angústia, o pânico, em nome de Jesus, está destituído. A imoralidade está destituída da nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A dureza de coração está destituída, a incredulidade, a frieza, o engano, a indiferença, o espírito de separação está destituído da nossa vida. O sacerdócio em nossa vida é o sacerdócio do Senhor. O supremo sumo sacerdote é o Senhor em nossa vida. Senhor, restitui, ó Pai, restitui, Senhor, restitui o reino, Senhor, em nossa vida, em coração. Restitui, Senhor, a tua casa, restitui, Senhor, em nome de Jesus. Nós confessamos nessa noite que nós somos o templo, a habitação, a morada do teu Espírito, ó Pai. Restaura-nos, ó Deus, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, em nome de Jesus, amém, ó Pai, amém, Jesus, graças a Deus, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus.